Olá a todos, é um grande prazer estar aqui para mais um vídeo desse canal, né? Eu gostaria de falar sobre uma coisa que eu escuto isso direto, e agora, né, alguém postou lá que o Lula está num podcast que ele falou outra vez que a diferença da esquerda e da direita é que a esquerda defende os pobres, né? A esquerda ela é defensora dos pobres e não sei o que. Tá? Antes de tudo eu quero te dizer uma coisa, eu não sou de direita, não sou de esquerda, tá? Eu detesto políticos, eu sou contra o Estado, eu sou anarcocapitalista, não defendo nenhuma dessas duas correntes, nem a direita, nem a esquerda, nem muito menos o centro, nada disso, tá? Mas a respeito dessas coisas que a gente escuta, você tem que falar. Por quê? Porque essas pessoas que dizem isso, né, com uma boca, como se fosse algo verdadeiro, que não é, e eu vou explicar para você que não é, porque um político, você sabe quanto que custa um político de esquerda ou de direita aqui no Brasil? Ele custa, o salário inicial dele é entre 33 a 34 mil reais. Esse é o salário inicial dele, tá? Com aquele monte de verbas, um monte de assessores, um monte de cabides para poder pendurar mais dinheiro, tá? Os políticos, cada político aqui vai sair a 5 milhões anualmente para o Brasil, tá certo? Então assim, quando um suposto sindicalista como o Lula, porque o Lula é um tremendo boca azeda, um cara com ideias assim completamente mentirosas, um cara que tem a mentira na boca, ele diz estar defendendo o pobre, ganhando 34 mil reais por mês, né? Custando aos cofres públicos 5 milhões anualmente, tá? Então assim, colocando a toda a população brasileira para pagar esse salário, então assim, naturalmente, você vê naturalmente que esse cidadão está mentindo, ele está mentindo, tá bom? Então assim, o Lula, ele coloca essas pessoas, tá? Seja os pobres, os de classe média, os ricos, para pagar 5 milhões anualmente de salário para ele, né? Para ele ficar arrotando essas mentiras, né? Então é 5 milhões que um parlamentar, um político, ele custa aos cofres públicos, ou seja, um político qualquer, ele custa 5 milhões anualmente, tá? Então assim, isso é 500 vezes a renda média de um brasileiro, 500 vezes anualmente a renda média de um brasileiro, tá? Então, porque a renda média de um brasileiro deve estar em torno aí de 50 mil reais anualmente, uma renda média, né? E os parlamentares custam 5 milhões, é 500 vezes mais. Então assim, se o cara é sindicalista, ele é um mentiroso, porque não existe, você não defende pobre, colocando pobre para pagar um salário para você de 5 milhões, para pagar uma despesa de 5 milhões anualmente. Você não defende pobre assim, você não defende pessoas de esquerda, você não defende pessoas de direita, você não defende pessoas do centro, você não defende ninguém. Pelo contrário, você escraviza a população e você coloca a população para te servir, né? Para te servir em altos salários. Por quê? Porque um brasileiro hoje ganhar 34 mil reais é um altíssimo salário. Um brasileiro sem estudo, analfabeto, falador de besteira como Lula, um cara com uma mentalidade pobre, de boteco, de cachaceiro. O Lula tem uma mentalidade de cachaceiro, uma mentalidade pobre. E eu não sei como é que as pessoas podem acreditar num cara desse, né? Então assim, entenda que a esquerda, ela não defende porcaria de pobre nenhum. Ela não defende pobre, ela não defende classe média, ela não defende rico, ela não defende ninguém, porque ela coloca os políticos, tanto de esquerda quanto os de direita, como os de centro, colocam a população para pagar 5 milhões de salário para cada um deles por mês. É o que eles custam.
tá bom? Então é 500 vezes mais a renda de um brasileiro, a renda média de um brasileiro. Então é mentira isso, que a esquerda defende pobre, não defende, tá? Isso é provado pelo alto salário que os pobres têm que pagar para eles, tá? Então não defende, isso é uma mentira, isso é um engodo, tá? É mais uma das mentiras do senhor Lula, tá? O senhor Lula é um tremendo mentiroso, uma pessoa que eu detesto ouvir. Detesto ouvir porque de cada frase articulada vem aquela velha mentira lá daquele mundo antigo, do socialismo antigo, tá? Que só carrega mentiras, só carrega crimes nas costas, né? São 100 milhões de mortos que essa mentira aí vem trazendo até chegar no senhor Lula. E aí ele fica mentindo aí pro Brasil inteiro, tá bom? Então se você tem raciocínio, se você consegue raciocinar, tá? Você entenda que uma pessoa que te coloca para pagar 5 milhões por mês, para pagar o salário dele, o custo dele de 5 milhões por mês, ele não defende coisa nenhuma para você, ele não defende direito nenhum seu, ele tá te explorando, ele tá te escravizando, tá? Então para você pensar e colocar sua mente para funcionar. Porra, será que você ainda acredita numa besteira dessa? Seja mais esperto, aprenda a ser esperto, aprenda a pensar um pouco mais, tá bom? Um abraço a todos, fui, tchau!